Gente, bom dia. Iremos falar hoje sobre tronco de cone, matemática, né? E meu nome é professor Roberto da Rocha Miranda, sou professor da escola Antônio Valmir e iremos trabalhar essa última temática, finalizando nosso conteúdo sobre geometria espacial, né? Certo? Então iremos fazer esse breve histórico sobre tronco de cone, trazendo alguns exemplos e também fazendo uma breve revisão do EBEM que está bem próximo, né? Vai ser exatamente no próximo sábado. Então, espero que gostem da aula, compartilhem com os amigos e estudem, né? Que é o foco de vocês, é o Enem, e assim a gente pode trazer sempre novos conteúdos para todos vocês. Então, iremos começar a temática falando sobre o cone, né? Aqui você tem essa região chamada de cone, né? Passa um plano cortando esse cone, esse plano beta, e ele fatia como se fosse uma faca. Essa região aqui é chamada de tronco, né? Representada aqui pela figura. Se um cone sofrer a intersecção de um plano paralelo, no caso o beta, né? A sua base circular a uma determinada altura, exatamente a altura H, teremos a constituição de uma nova figura geométrica espacial, denominada tronco de cone, certo? Então temos isso. Então vamos seguir. Os elementos de um tronco de cone, né, como está representado aqui na figura, temos a altura e a geratriz. A geratriz é essa distância aqui. Você tem o Rzinho, que seria o raio desse ciclo menor. Você tem o Rzão, exatamente essa região do círculo maior. E temos a altura do tronco, né? E esse G é chamado de geratriz. E para entendermos, né, entendermos aqui como é que seria as fórmulas referentes ao cálculo, né, a gente precisa saber da área superficial, que é π vezes G vezes R mais R. Então aqui está dentro do parênteses, né? Esse Rzão é o raio da base maior e o raio da base menor é Rzinho. E o volume é π vezes H dividido por 3 vezes, dentro do parênteses vai ter Rzinho ao quadrado mais Rzinho vezes Rzão mais Rzão ao quadrado. E veja, aqui essa figura, né? Essa figura, você tem um GIF que mostra exatamente a planificação da área lateral de um tronco, né? Essa planificação aqui, você percebe como é que a gente vai fazer essa dedução de fórmula. Eu prometi para vocês que a gente vai fazer a dedução da fórmula, então a gente vai fazer essa dedução. Primeiramente, eu pego o cone, e aqui eu chamo de geratriz G, né, que é a maior, essa geratriz P e essa geratriz aqui. Então eu tenho três geratrizes, tenho essa e tenho essa. Essa aqui é a geratriz do tronco, essa aqui é a geratriz do cone e esse aqui do cone menor e esse aqui do cone maior. Então a gente tem que perceber algumas relações, né? Lógico que a geratriz, né? Se você olhar G de P, vai ser exatamente essa distância aqui menos essa, né? Isso aí é meio óbvio. Então eu coloquei aqui para numerando para vocês. Outra coisa interessante é as relações, né? GP, ó. Agora notando que o cone menor é semelhante ao maior, né? Isso é verdade. Já que todos os ângulos correspondentes das figuras são iguais, podemos igualizar razões, né, entre o raio e a razão da geratriz. Isso é meio lógico, que aí você tem, ó, exatamente uma relação desse cone maior com esse cone menor. Então, a gente pode fazer razões, essa sobre essa, assim como essa sobre essa. E aí você tem essa relaçãozinha aqui. E aí você fazendo meio pelos extremos, você tem GP vezes Rzão e GG vezes Rzinho. Aqui, o que que acontece?
Eu tenho uma relação, né? Essa relação que eu tenho exatamente de GP, que eu coloquei aqui. GP é o quê? GP é GG menos G. Tá aqui. Então você substitui aqui, ó, exatamente, fazendo essa substituição aqui. Você multiplica termo a termo, né? Vai chegar nisso aqui. E aí o que que você vai fazer, né? Veja que o GG tem aqui e o GG tem aqui. Então coloque tudo no mesmo lado. Então eu vou colocar esse para cá e eu jogar esse para cá. E vai ficar desse jeito. E aí o que acontece? Coloca tudo em evidência, né? O GG é comum nos dois aqui. E aí ele coloca fora. Então fica R menos R. E aí você tem o GG tudo em função da geratriz, do tronco e dos raios das bases, né? Que é essa relação aqui. Beleza. Fazendo isso, né? Você tem essa relação aqui, né? Você tem essa relação inicial e aí você faz a substituição, né? É muito fácil você entender isso, né? Por quê, ó? Porque esse GG eu acabei de encontrar. Se você olhar aqui, ó, o GG é isso aqui. E aí você faz a substituição. GG vai ser isso aqui. E o Gzinho, eu coloco a mesma variável do denominador aqui em cima e embaixo. Não vai cortar do mesmo jeito, não vai gerar um G aqui, então não vai fazer diferença. E aí eu faço as manipulações, né? Veja, denominador com o mesmo número, né? Que é R menos R, você repete o denominador e subtrai, né? Porque no caso aqui é uma subtração. Então fica RG, Gzinho vezes R dá menos Gzinho vezes R. Menos com menos dá mais. Então, mais Gzinho vezes R. Pronto. Você tem essas relações, né? Aí o que acontece? O que acontece é que RG vai embora com RG e fica só o RGzinho. E aí você tem essa relaçãozinha final. Já temos duas geratrizes escritas em função de variáveis do tronco, né? Agora sabendo que vale a área lateral do cone é π vezes raio da base vezes geratriz, né? Isso aí você lembra do cone, né? Podemos encontrar a área lateral. É muito fácil você ver isso aqui. Deixa eu só desenhar. E aí a gente vai passar aqui o slide. Agora a gente tem a demonstração algébrica da fórmula do volume do tronco de cone, né? Então você lembra do tronco da pirâmide, que é essa fórmula aqui. Veja que a área da base maior é πr ao quadrado e a área da basezinha pequena é πr ao quadrado. E aí você fazendo a substituição exatamente no tronco de pirâmide, você lembra que a pirâmide é muito similar a um cone, né? Então, o tronco de um cone é bem similar a um tronco de pirâmide. E aí você vai usar a mesma fórmula. Você utilizando a mesma fórmula, aí você vai fazer essas substituições aqui. Você fazendo todas as manipulações, você vai chegar exatamente no volume do tronco de cone, né? Que é essa daqui. Veja que aqui está tudo ao quadrado e vai ficar exatamente, ó. Quando tirar a raiz, por isso que quando eu falo da outra vez, esse pior é comum em todos, então ele é jogado fora. Aqui fora do colchete. E aí você tem a fórmula do tronco de cone, certo? Bem interessante, né? E vamos àquele negócio do gráfico, né? Você percebe que aqui tem um GIF, né? Um GIF de um reservatório, o reservatório está esvaziando e tal. E você tem um gráfico. Esse gráfico, você percebe que o volume de um tronco de cone, né? É uma função de segundo grau. Se você, eu vou voltar aqui para vocês entenderem, ó. Deixa eu só puxar aqui. Ó, você tem uma função de segundo grau, né? Em função de R, né? Ou de Rzinho, tanto faz. E aí você percebe o seguinte. Eu estava até explicando o lápis para vocês entenderem. Tá? Que, o que está acontecendo? Ele está caindo.
Então o reservatório está secando. Então ele não está aumentando como está aqui. Lógico, porque nesse caso aqui é quando o reservatório está enchendo. Quando ele está decrescendo, ele fica nesse formato gráfico. E aí, o que acontece? Como é que a gente vai saber que tipo de função é essa? Isso aqui lembra muito uma função exponencial, mas é interessante a gente seguir e vamos para alguns exemplos. Como é que a gente vai resolver esse exemplo 1? Os raios das bases de um tronco, né, de um tronco de cone, são de 6 metros e 4 metros. A altura referente a esse tronco é de 10 metros. Determine o volume desse tronco de cone, né? Então você tem essas relações, tá? E aí você tem exatamente a fórmula, né? A fórmula tem um H aqui, né? E aqui você tem os R's, né? Esse é o Rzinho, esse é o R maior. Esse aqui é a altura. A altura é 10. Aí você faz a relação. 4 ao quadrado é 16. 4 vezes 26 dá 24. 6 ao quadrado é 36. Soma tudo dá 76. 76 vezes 10, 760. Dividido por 3 dá 253,3 π. E aí o π eu uso 3,14. Certo? A gente segue, né? Então vamos lá. Esse é um exemplo bem simples, né, para achar o volume de um tronco de cone. E aí a gente vai seguir as questões, né? Então aqui, ó, nesse caso, esse exemplo 2, o tronco de cone possui uma medida de raios igual a 5 e 8. Sabendo que a medida da altura é igual a 4, determine a área da superfície desse sólido. Então ele quer a área da superfície. Então você tem aqui 5, 8, que é os dois raios, raio da base menor, da base maior, tem um G, que é a geratriz, e tem aqui 4. Como é que a gente encontra esse resultado, né? Então vamos lá. Para finalizar, a gente tem essa ideia. Para determinarmos a área da superfície lateral, devemos calcular a geratriz. E para isso, ó, a gente sabe que aqui é 8. Esse pedaço aqui é 5. Logicamente, se esse pedaço prolongando dá 5 aqui. E como esse pedaço todo é 8, então esse pedaço aqui é 3. Aqui, geometricamente, já é o G. E essa altura aqui é 4. E aí você tem esse triângulo pitagórico. 3, 4, 5. E aí você acha o G facilmente. E aí a gente finaliza, né? A gente achou o G igual a 5, que é um triângulo pitagórico. Você pode usar o teorema de Pitágoras, né? E você aplica a fórmula. Então, aqui o Rzão é 8, o Rzinho é 5, a geratriz é 5, 8 mais 5, 13, e aí 13 vezes 5, 65π. Você coloca o π como 3,14, multiplicando por 65, vai dar 204,1 metros quadrados. E é isso. A gente finaliza a nossa aula sobre tronco de cone e logo mais a gente vai ter uma revisão do EBEM, certo? Até mais, compartilhe com a galera, tire dúvidas, coloque comentários e compartilhe com amigos, seja da escola ou não, certo? É importante que você curta o vídeo para que engrandeça o canal, né? E visualizem, né? Até o final. Valeu, galera, e até mais, e até a próxima aula.